Oi pessoal, bem-vindos a um novo episódio de Acabou de Chegar. Hoje mostrarei uma recapitulação das melhores fotos e clipes de janeiro e fevereiro de 2024. O cliente reclama que as linhas da câmera de ré não estão aparecendo. Corrigido. Um cliente tentou instalar uma barra de energia em seu caminhão, mas pegou fogo e foi trazido para conserto. A pessoa que compartilhou este clipe disse que o caminhão deste cliente teve um rolamento de roda preenchido, o que aqueceu muito o óleo da engrenagem no cubo e causou isso. Ele também mencionou que esses são um estilo mais antigo de cubo de roda que requer óleo de engrenagem e provavelmente não foi verificado pelo motorista há algum tempo. Este carro foi dirigido assim, pois o cliente queria saber por que o carro se sente instável e descontrolado na estrada. Após a oficina informar ao cliente os reparos necessários, o cliente os recusou. O veículo utilitário esportivo do cliente foi rebocado devido a um incêndio sob o capô, segundo relatos. O cliente dirigiu com o motor com pouco óleo por tempo suficiente para que várias bielas rompessem o bloco do motor. O motor ainda funcionava e derreteu uma linha de combustível no processo. O cliente informou à oficina que não ouviu ruídos estranhos antes do incidente. O cliente relata que a imagem da câmera traseira está distorcida com a metade inferior cortada. O técnico limpou a lente da câmera traseira que estava suja e informou ao cliente que a metade inferior da imagem era apenas o para-choque traseiro. O veículo foi trazido devido ao funcionamento irregular do motor. O cliente instalou recentemente 4 velas de ignição novas e as calibrou desta forma. A oficina trocou as velas de ignição, resolvendo o problema. O soprador de neve foi trazido, pois não liga após o cliente instalar uma nova vela de ignição. O cliente instalou a vela de ignição errada, danificando o orifício da vela e rachando a cabeça do cilindro, mas se recusou a consertar. O cliente retornou por não confiar no mecânico, comprou outro soprador de neve, tentou o mesmo e danificou um segundo motor. O cliente relata que as luzes traseiras estão inoperantes e o sensor de estacionamento está indicando no painel. O cliente modificou o escapamento, cortando-o no final, o que direcionou os gases quentes para os fios dos sensores de estacionamento e luzes, causando o derretimento de alguns fios. O cliente relatou que seu veículo ficou preso e, ao tentar usar o gancho de reboque traseiro, a extremidade fêmea rasgou. Além disso, o laço de amarração interno traseiro foi puxado para fora do lugar durante a tentativa de retirar o veículo. O técnico constatou que o gancho de reboque traseiro estava intacto e que o cliente o puxou tentando retirar o veículo de um fosso. O cliente afirma que treme acima de 100, não ria, está pago, ele acha que precisa de um rolamento, eu acho que ele tem outros problemas. O cliente afirma dificuldade em virar o volante. O técnico encontrou o pneu dianteiro do lado do motorista a 8 psi e 16 psi, o que causou preocupação. O técnico notou que o cliente tinha metade de uma floresta e pedras em seu veículo e no painel. O desembaçador do para-brisa não funciona com todos esses equipamentos ligados. O carro do cliente foi trazido por causa de um vazamento de água e todas as luzes do painel acesas. A oficina rejeitou o carro por causa do mofo, suspeitando que o vazamento era devido aos drenos obstruídos do teto solar. E esta cliente pediu a outra oficina para substituir a transmissão de seu Jeep, mas no meio do trabalho, ela decidiu que queria vender o carro em vez disso e não queria pagar mais mão de obra e pediu à oficina seu veículo de volta no estado em que estava. Ela está na concessionária tentando vender o carro, mas ficou chateada com o valor oferecido, menor do que o esperado. Este veículo foi trazido porque o cliente diz que há um ruído de moagem na frente. O cliente comprou e montou novas rodas e pneus online no carro sem verificar se tocavam as pinças de freio. O cliente trouxe o carro para a troca de óleo. O técnico informou que o cliente havia acabado de adquirir o veículo e desconhecia o perigo que ele representava. O cliente não entendeu completamente o péssimo estado do carro e queria levá-lo. Ele citou que há regras rígidas onde mora e a polícia se envolveu pois o cliente insistia em continuar dirigindo. O carro foi rebocado e enviado para um ferro velho. O cliente declara haver um ícone de helicóptero no painel. O técnico explicou ao cliente que era a luz de verificação do motor e o cliente recusou-se a verificar naquele momento. O técnico filmou este clipe com sua torradeira e contou que o cliente trouxe seu veículo porque os alto-falantes estão fazendo barulhos de sabre de luz. Este veículo policial foi trazido porque começou a soar como um porco guinchando.
Rush diz que parece haver um ganso preso embaixo do painel deles. Quando este veículo estava em manutenção, o técnico notou que este cliente tinha tudo isso embaixo do capô do seu veículo utilitário esportivo. O cliente disse para deixar lá, pois ele está preparado para uma emergência. O dono deste veículo nunca trocou o óleo desde que o comprou 0 km e agora tem 98 mil milhas rodadas. O mecânico tentou drenar o óleo do motor, mas não saiu óleo, e ele acha que o barulho é de um rolamento de biela girado. O cliente afirma que o veículo vai ligar, mas a marcha lenta é muito irregular e eles não conseguem tirar o carro do estacionamento e ele foi rebocado. O técnico descobriu que o tapete do cliente estava sobre o pedal do acelerador. O carro foi trazido porque o forro do paralama traseiro esquerdo está caindo e a buzina não funciona, segundo o cliente. O técnico também descobriu que o cliente dirigia com um pneu furado, fato não mencionado por eles. Este Tesla foi trazido porque o cliente tentou instalar um novo volante, resultando em vários alertas e controles do volante inoperantes. Descobriu-se que o cliente rosqueou incorretamente os parafusos na coluna de direção, quebrando o conjunto da mola do relógio. O carro de um cliente foi rebocado por não funcionar. O técnico descobriu que o cliente instalou novas velas de ignição e o problema começou depois disso. O cliente instalou as velas de ignição erradas, específicas para motores pequenos, como de cortadores de grama, ao invés das velas corretas para o seu motor. E este cliente trouxe o carro deles, pois disseram que os freios ainda rangem, depois que aparentemente um funcionário da loja de peças a ajudou. Quem tentou ajudá-la usou uma garrafa de silenciador de freio a disco laranja e colocou em todos os freios, pinças, rodas e pneus, em vez de na parte de trás das pastilhas de freio. O técnico disse que os freios ainda estavam rangendo. É selvagem. O cliente diz que as marcas de rotações por minuto perto de 7 e 8 estão vermelhas, não brancas. O técnico explicou que é assim mesmo. Durante uma troca de óleo, os mecânicos verificaram as pressões dos pneus deste veículo e descobriram que este pneu estava com 137 psi. Ele não se acomodará em você devido à alta pressão? Eu vou me afastar. O RAV4 híbrido de 2023 deste cliente foi trazido para um recall que envolve a remoção dos assentos traseiros. O cliente relata que quando o nível de combustível fica baixo, o veículo desliga. Quando você para e as rotações por minuto caem, é porque dirigiu sem combustível, explicou o técnico ao cliente. O cliente queria que os técnicos duplicassem o problema, mas trouxe o caminhão com quase um tanque cheio. O veículo foi trazido porque, após a instalação de novos estabilizadores de direção fixados na barra estabilizadora, o cliente diz que ele não se comporta corretamente, causando preocupação. O cliente diz que a frente está solta e emite ruídos estranhos. O técnico percebeu que o cliente amarrou panos em volta do item desgastado. O cliente recusou os reparos nas juntas esféricas e outros problemas. Na última visita à oficina, o cliente recusou o orçamento para substituir os conectores das bobinas de ignição. Agora, ele retornou com uma falha de ignição após fazer o trabalho por conta própria. Além disso, o cliente relata que um fluido espesso se espalhou pelo pneu traseiro esquerdo, causando seu esvaziamento. O técnico não achou vazamentos no diferencial e o cliente recusou comprar pneus novos. O cliente afirma que há um barulho de clique ao virar. Ah, sim, eu ouço. Apenas quando você vai e volta, sabe? Quase como algo... O cliente relata vazamento de água no carpete traseiro do veículo, com som de água se movendo ao fazer curvas. O técnico descobriu que os problemas foram causados pelas garrafas de fluido de lavagem. Quando este veículo estava em revisão por uma lista de problemas, o cliente também queria que os apoios de cabeça do lado do passageiro fossem totalmente abaixados. O cliente afirma que seu carro falha sob aceleração intensa. O técnico descobriu que o problema foi causado por um filtro de ar de papelão personalizado feito pelo cliente. Durante a troca de óleo, o técnico encontrou o reservatório de fluido de lavagem cheio de óleo vegetal. O cliente não o limpou como disse que tentaria fazer sozinho com um bico de peru. O cliente afirmou que o farol de neblina do motorista não funcionava. O técnico explicou que o veículo não possuía faróis de neblina. O carro foi trazido porque o cliente informou que teve novos amortecedores dianteiros instalados em outra oficina e foi avisado que a frente se ajustaria após algumas milhas, mas semanas depois, nada mudou. O técnico suspeita que os amortecedores instalados são de um modelo diferente de Cadillac.
O cliente afirma que a luz do óleo está acesa e o motor está com um ruído de tic-tac ruim. O cliente teve outra oficina que instalou um novo cárter, pois o anterior estava rachado. Quem o instalou deixou essa documentação no cárter naquela ocasião. Este vídeo foi filmado quando o cliente comprou o veículo e o levou para uma troca de óleo e inspeção. Na oficina, o técnico descobriu que o subchassi traseiro e outras partes do carro estavam enferrujados. O cliente tentou culpar a oficina pelos danos. O caminhão apresentava uma lista de problemas, incluindo um cheiro estranho ao ligar o desembaçador do para-brisa. O cliente afirma que a luz do freio de estacionamento eletrônico está acesa e o freio não funciona. O técnico descobriu que as moedas soltas embaixo do interruptor seguravam-no, colocando o sistema em defaults. O cliente diz que a chave não será liberada da ignição. O técnico descobriu que um grampo de cabelo na alavanca de câmbio impedia o carro de entrar no estacionamento e liberar a chave. Um mecânico móvel foi chamado porque o motorista relata que seu caminhão não acelera. Ele descobriu que uma bola de golfe atrás do pedal do acelerador causava o problema. O cliente disse... Eles suspeitam que alguém tentou roubar as rodas, quebrando os parafusos. Vou adivinhar quem fez esses freios traseiros. O cliente disse ao técnico que não se lembra de quem instalou recentemente os novos freios traseiros. Este carro foi trazido por uma lista de problemas, sendo um deles que ele faz 37 milhas por galão ao invés de 38. E este caminhão foi trazido porque um cliente disse que está tendo problemas com a direção hidráulica e soa como uma galinha morrendo quando ele vira o volante. A cliente afirma que, após o namorado dela ter refeito a superfície dos rotores de freio em casa, os freios agora têm uma vibração terrível. O técnico descobriu pela cliente que seu namorado tentou usar uma lixadeira de cinta para refazer a superfície dos rotores de freio. E este Mustang foi trazido porque o cliente disse que seus freios não funcionam há algumas semanas e ele teve que usar o freio de estacionamento para parar. O técnico constatou que a pinça de freio e o suporte estavam ausentes e o cliente desconhece o motivo. Como você perde uma pinça e não percebe? A loja afirma que há um ruído de vento vindo de uma janela ao dirigir na rodovia e o cliente suspeita que o veículo não veda adequadamente. O técnico descobriu que o problema é causado pela janela traseira estilhaçada, coberta com plástico. Este é um Lexus RX 2023 com cerca de 2.000 km rodados. Pensando em estarem presos, eles tiveram a janela cortada pelos bombeiros. As lojas têm trincos eletrônicos. Há uma liberação manual caso você fique preso por dentro e por fora. O cliente saiu distraído da loja após realizar a primeira troca de óleo do veículo. Se gostou do vídeo, considere deixar um like ou se inscrever caso ainda não tenha feito. Você pode enviar clipes filmados no nosso site, justrologanyt.com. Obrigado por assistir. Obrigado.